aquele eu consigo enrolar. Não. Toda árvore, ela tem um nome e tem os seus frutos. Se você vê um pé de limão, você sabe que ele é um pé de limão. Se você vê que é um pé de laranja, você sabe que é um pé de laranja. Então as pessoas, o mundo que está hoje, muitos já perguntaram para mim, e muitos se maldizem ou abandonam Deus, porque muitos colocam na cabeça deles que Deus não é tão bom conforme a Bíblia diz que é. Que Deus não é amor conforme Deus é. Porque se Deus fosse amor, Deus fosse tão bom como a Bíblia menciona que Ele é, o mundo estaria do jeito que está. As pessoas estariam morrendo do jeito que está. O mundo estaria passando fome, sede, sim, catástrofe por todo o planeta Terra. Mas as pessoas não entendem uma coisa. O ser humano, nós, a humanidade, o mundo, está colhendo aquilo que planta. Vocês podem me ajudar a pregar, irmãos. O mundo, ele está colhendo aquilo que ele está plantando. Porque as pessoas, irmãos, vocês podem ver que as pessoas só maquinam o mal. As pessoas só querem o mal das pessoas. As pessoas não investem nos outros, não valorizam, não buscam aqueles que estão jogados na sarjeta. Porque os irmãos ainda vão aprender muito, sabem, são sábios e vão continuar sendo mais sábios ainda. Porque quanto mais Bíblia nós conhecemos, mais a palavra de Deus nós conhecemos, enquanto nós mais se aprofundarmos nela, mais sábios nós vamos ser. Mas nós temos que observar. Deus nos ama? Ama. Porque os irmãos vão observar no livro de Gênesis, no início, quando Deus formou o homem, Ele fez o homem e as pessoas não entendem. Por que que Deus criou o ser humano? Qual o intuito? Qual o foco? Qual o alvo? Qual o objetivo de Deus? Qual a intenção de Deus? Qual era o desejo de Deus ter criado o homem? Eu pergunto para vocês, Deus precisava criar alguém? Não. Porque Ele tinha os anjos que adoravam. Existem 4 qualificações de anjos. Tem anjos de adoração, tem anjos de guerra, tem anjos que trabalham em nosso favor, tem anjo que nos protege, tem anjos serafins e querubins que são anjos de adoração que vivem em volta do altar de Deus. E eles vivem ali para adorar a Deus. Mas veja bem, Deus fez seres celestiais, que são os anjos para adoração. A Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai encontrar na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse a palavra Deus sempre em maiúsculo. Quem já prestou atenção nisso? Mas se você for ver de Gênesis ao Apocalipse, existe várias palavras dizendo deuses. Quem já viu isso aí? A irmã é boa de Bíblia. Quem é bom de Bíblia aí? Quem conhece Bíblia? Palavra deuses das nações, deuses dos filisteus, deuses da Síria, deuses não sei do que, deuses do Egito, deuses, está escrito em minúsculo, porque a Bíblia, João Ferreira de Almeida, quando você fosse comprar uma Bíblia, olhe ela se ela é corrigida. O que é corrigida, irmãos? Corrigida e atualizada. Corrigida, ela tem que ser corrigida na linguagem original e ser atualizada na linguagem de hoje para nós entendermos. Então existem várias Bíblias que ela tem diferença em palavras, mas a colocação, a palavra é a mesma, tá? Então você vai ver a palavra deuses, mas quando se fala Deus, está falando Deus maiúsculo. Tem muitos que vão mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem para o pastor, uma mensagem, manda mensagem escrevendo: ah, pastor, Deus abençoe, mas eu vou ver lá, está escrito Deus minúsculo. Cuidado, você não está enaltecendo, você não está glorificando, você não está exaltando o Senhor, você está rebaixando Ele. Cuidado. Então tudo que acontecer na minha e na sua vida, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Isso aqui, irmãos, Deus está sendo glorificado e exaltado nesse bairro. Glória a Deus. Sabia? Passei em vários bairros ali hoje vendo. Falei: Silvana, fique tranquilo. Ela foi uma aglomeração, polícia, não sei o que. Falei: se acontecer alguma coisa, primeira coisa que eu vou falar: olha os bairros como é que tá. E ali eles estão bebendo, eles estão sem proteção. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ali se corre muito mais risco de se contaminar do que aqui, tá? Então a gente conhece leis, a gente sabe como que funcionam as coisas, tá? Você viu, quem viu andando pra lá e pra cá, a polícia passou, eu fui lá. Quem está na linha de frente aqui? Sou eu. Então toda a responsabilidade aqui é minha, tá? Então
Pastor Divaldo, por que Deus então foi fazer o ser humano? Por que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para adorar Ele, servir a Ele. Porque Deus tem prazer de ser adorado. Ele fez Adão e Eva para adorar Ele. Porque ele tinha adoração? Tinha, mas são seres celestiais. São seres imortais. Ele fez o homem. Eu vou fazer o homem, a minha imagem e semelhança, mas vou fazer para adorar. E o inimigo, irmãos, um dia ainda nós vamos entrar nesses assuntos, que ainda vão ter muito tempo, se Jesus não vir, o arrebatamento não acontecer. Quando Deus formou o homem, o inimigo, lá no livro de Ezequiel, nós vamos falar sobre isso qualquer dia, nós vamos ter curso de ensinamento, viu, irmãos? Quando Deus formou o homem no jardim do Éden, o inimigo e a terceira parte do anjo, que quer dizer 30%, já tinham sido lançados na terra. Quem sabia disso? Quem já sabia disso? Então ele amou quem não sabia. Tá. Ele já tinha sido lançado na terra. Tá? No livro de Ezequiel fala sobre isso. Aí a Bíblia, agora eu vou ver quem lê a Bíblia, que a gente vai pregando, ensinando, e pelo que os irmãos vão respondendo, a gente já vai sabendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus bairava sobre as águas. Quem já leu isso? Por que o Espírito Santo de Deus bairava sobre a água? A palavra bairava no original significa se movimentava. Isso é que nem a onda. Ia e voltava sobre o oceano inteiro. Por que o Espírito Santo fazia isso? Porque nesse tempo ainda não tinha feito o inferno. Não existia o abismo. Deus não tinha feito o inferno. O inferno, aprendam isso, eita Deus, não foi feito para humano, para ser humano, para as vidas que nasceu de Gênesis ao Apocalipse, que vai nascer até o último dia. Fale alto aí, o inferno não foi feito para mim e para ninguém. O inferno não foi feito para mim e para ninguém. Vocês estão prestando atenção? O inferno não foi feito para nós, irmãos. O inferno não foi feito para nenhum ser humano que nasceu de Adão e Eva até agora. Mas pastor Divaldo, por que o inferno está cheio de gente? Porque são desobedientes. Porque ouvindo estão ouvindo, sabendo está sabendo. Tem gente que fala assim, eu nunca vi a palavra de Deus, eu nunca ouvi a palavra de Deus. Gente, a Bíblia, estudem isso. A Bíblia é o livro mais antigo, não é velho, porque a palavra de Deus não é velha, nós temos que aprender as colocações. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. E a Bíblia, ela tem 2, 3 países que ainda ela não chegou, mas está dando um jeito de entrar. Porque o que está entrando lá? A internet, as redes sociais. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus será pregado a toda a criatura, para que depois venha o fim, para que não haja desculpa. Então veja bem, o inferno não foi feito para ser humano. Então por que Deus fez o homem? Para adorar Ele. Como eu falei, o Espírito de Deus bairava sobre as águas. O que Deus fez? O inimigo tinha descido de lá, foi jogado de lá, caiu de lá, foi expulso de lá. Ele não podia ficar aí perambulando, fazendo, deitando e rolando, fazendo o que ele quer fazer e acontecer. Porque existe alguém que manda nesse planeta Terra. Quem crê assim pode dar um glória para Jesus? Tem alguém, Lamon de Forg on the Fire, que manda no planeta Terra. Manda em todos os planetas que existem. Manda no céu. Eu estou arrepiando inteiro aqui, irmãos. Manda nas estrelas, manda na lua, manda em tudo. Glória a Deus. Em tudo que você possa ver, tocar ou imaginar, Deus manda. Ele é dono disso tudo. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Nós não somos dono de nada. Você não é dono da sua casa, não é dono da sua roupa, você não é dono do seu calçado, você não é dono do seu carro, você não é dono do dinheiro que você tem, você não é dono de nada. Tudo que nós usamos aqui, irmãos, é emprestado. Só que você usa nas condições de filho. Você pode tomar posse da tua vitória nesta noite? Então veja bem. Então Deus lançou eles fora de lá, porque eles faziam. Quando eles foram lançados de lá, antes deles ser lançados, o Lúcifer, quer dizer anjo de luz, ele é o maestro da orquestra sinfônica do céu.
Um dia nós vamos estudar sobre angeologia. Quem quer aprender? Angeologia. Estuda sobre os anjos. Ele é o maestro da orquestra sinfônica do céu. Hoje nós usamos aqui guitarra, baixo, violão, cavaquinho, todo tipo de aparelho, não é? Para se expor, sair um som. Mas esse anjo, ele não usava instrumento. Deus falava, eu quero ouvir aí um sax. Ele fazia assim com a mão, saiu o barulho. Vocês estão entendendo? Eu quero ouvir aí o som de uma flauta. Ele erguia o braço, saía. Eu quero ouvir aí de um violino, aquela música bem serena. Eu quero, me adore. Ele fazia com a mão, saía. Todos os sons que você possa imaginar, saía dele. Ele era o que comandava tudo ali. E a Bíblia diz que a fisionomia dele, a aparência dele, ele é igualzinho a Deus. Preste atenção nisso. Quanta gente que não quebra a cara com a sua beleza. Empina o nariz. Não, eu sou mais bonito do que ele, do que ela. Eu visto melhor, eu calço melhor. Eu tenho um carro, esse miserável não tem nenhuma bicicleta. Olha a minha roupa, a roupa dele. Olha o jeito dele falar, o jeito dela falar. Olha o jeito dele sentar, o jeito dela sentar.